Na infância, você foi ensinado a não brincar com comida? Aparentemente, esses astronautas não foram. Cubos flutuantes de gelatina voando por toda a cabine enquanto estiver em gravidade zero são muito divertidos. Mas também é um sinal de um problema em potencial chamado euforia espacial. Ninguém nunca considerou que a felicidade extrema no espaço poderia se tornar um problema grave, mas pode ser, e isso não é brincadeira. Por muitos anos, a euforia espacial passou despercebida, embora estivesse sempre presente, por toda parte, para todos verem. Quando o astronauta Alan Shepard, da Apollo 14, contrabandeou bolas de golfe para a Lua e tentou criar uma pequena lua para a Lua, tentando lançar uma bola de golfe em órbita ao redor do satélite da Terra, todos acharam que era engraçado. O astronauta Charles Duke, da Apollo 16, achou engraçado tentar competir com os atletas olímpicos de 1972 de volta à Terra. Ele tentou superar os saltos dos atletas olímpicos se beneficiando de 1/6 de gravidade na Lua. Duke pulou tão alto que girou de costas e caiu em cima do sistema de suporte de vida em sua mochila. Poderia ter sido uma queda fatal se a bolsa tivesse estourado. O comandante de Duke, John Young, disse: "Isso não tem graça." E com razão. No entanto, quando os astronautas da Apollo 17 começaram a dançar e cantar músicas infantis enquanto coletavam amostras de rochas, todos ainda acharam fofo. A euforia espacial novamente passou despercebida. Já em 1965, quando Ed White se tornou o primeiro norte-americano a caminhar no espaço em uma caminhada espacial com cabo, sua euforia espacial ficou evidente. Ele ficou fora por muito mais tempo do que o necessário para testar sua mobilidade com o primeiro jetpack, ou MMU, como era chamado, oficialmente a unidade de manobra tripulada. Em suas próprias palavras, "Eu não vou voltar, isso é divertido." Finalmente, quando ordenado a retornar à sua nave espacial Gemini, Ed White disse que era o dia mais triste da sua vida. Obviamente, algo sinistro está em ação com a euforia espacial. A ausência de peso, combinada com a visão da Terra passando abaixo, cria uma alegria que supera todo o senso de dever. É o grande perigo da euforia espacial. Agora, em retrospectiva, os efeitos da euforia espacial puderam ser vistos quando os astronautas da Apollo 17 pilotaram o veículo explorador da Lua. Eles excederam o limite de velocidade recomendado e puderam ser ouvidos gritando enquanto o veículo se equilibrava em 2 rodas, até mesmo ficando no ar às vezes. O astronauta canadense Chris Hadfield estava ocupado no trabalho durante sua EVA, ou atividade extraveicular com cabo, quando parou para olhar por cima do ombro. A glória do espaço o hipnotizou. Ele estava tão emocionalmente envolvido vendo a magnífica beleza da Via Láctea que lágrimas começaram a encher os olhos de Hadfield. No espaço, lágrimas não fluem pelas suas bochechas, elas se acumulam em seus olhos. Hadfield ficou cego por lágrimas de alegria. Mas Hadfield, contra o protocolo, se recusou a contar isso a seus supervisores na Terra. Somente depois que ele não podia mais trabalhar é que Hadfield falou uma frase famosa: "Houston, eu tenho um problema." Foi um resultado direto da euforia espacial. O astronauta Hadfield conseguiu voltar para o ônibus espacial, mas sua EVA não foi cumprida. A euforia espacial interferiu. Tem outro aspecto da euforia espacial que merece séria atenção. É algo chamado o efeito da visão geral. A ausência de peso no espaço afeta tudo, desde a saúde física e psicológica dos astronautas até a física para usar todo o equipamento mecânico da nave espacial. No entanto, a ausência de peso no espaço não se deve à falta de gravidade. Astronautas orbitam a Terra a menos de 480 km acima da chamada LEO, órbita terrestre baixa. Tem muita gravidade em órbita terrestre baixa. A gravidade da Terra mantém a Lua em órbita, e a Lua está a cerca de 400 mil quilômetros de distância. Na verdade, um astronauta de 70 quilos pesaria 65 quilos na LEO. A ausência de peso no espaço é devido à queda livre e não à falta de gravidade. O que sobe deve cair. O foguete decola e cerca de 8 minutos depois, os motores desligam. A nave espacial então começa a cair de volta à Terra. Felizmente, a essa altura, o foguete atingiu a velocidade orbital, que é de cerca de 28 mil km por hora. Para que ele caia em direção à Terra, mas nunca atinja a Terra, ele continua caindo e caindo ao redor do mundo, precisamente no mesmo caminho curvo que a superfície terrestre. Está em órbita. É queda livre. Mesmo que todo mundo chame de gravidade zero, não é isso. Se você colocasse uma balança de banheiro sob seus pés quando estivesse em queda livre, ela mostraria zero. Você não pesaria nada. Isso porque a balança do banheiro também está caindo. O interessante é que os astronautas mantêm toda a sua potência muscular, sua massa permanece a mesma. Portanto, eles podem levantar equipamentos pesados no espaço que pesariam centenas ou até milhares de quilogramas na Terra.
Astronautas se tornam super-humanos no espaço, e isso cria outra situação incomum. Há muitas situações incomuns no espaço. Na primeira viagem à Lua, os astronautas da Apollo 8 nem estavam programados para olhar para trás e fotografar a Terra. Os astronautas da Apollo 8 tiraram apenas uma quantidade limitada de fotos da Terra. Isso é incomum e meio estranho. No entanto, o nascer da Terra a partir da Lua se tornou talvez a imagem ambientalista mais influente do século XX e nem sequer foi planejada. Mas essa é a chave para entender o efeito da visão geral, surpresa com o inesperado. Ainda hoje, quase todos os globos da Terra não são realmente da Terra. Globos em escolas e bibliotecas mostram cada país, normalmente em cores diferentes. Cada país, com certeza, contém uma estrela, mas é para marcar a sua capital. Não é como a Terra se parece do espaço. Esses globos não são globos do planeta Terra. Na verdade, não é fácil encontrar um globo real do planeta Terra. Leia os rótulos desses globos de sala de aula. O mundo geopolítico. Estes são globos de um lugar chamado mundo. Não há planeta chamado mundo. O mundo não existe no espaço. Ele existe na mesa ou prateleira de alguém. A definição de espaço é de origem geológica. O espaço é definido como existente até, mas não incluindo a atmosfera da Terra. A Terra nem é um objeto astronômico. Isso explica por que na primeira missão à Lua, a missão Apollo 8, não havia sido programada nenhuma foto da Terra. Selfies não haviam sido inventadas na época. Também explica por que o impacto psicológico de ver o nascer da Terra a partir da Lua foi tão profundo. Era uma percepção única e totalmente nova para a qual todos e quaisquer humanos estavam totalmente despreparados. Ver a Terra no espaço foi uma surpresa total. Imagine-se flutuando no espaço fora da nave espacial. Você está cercado pela Via Láctea repleta de milhões de estrelas. O planeta Terra é um mármore azul passando sob seus pés, uma coisa hipnotizante. Como você reagiria? Isso mudaria você? O astronauta Rusty Schweiker, da Apollo 9, sentiu fortemente que ele era o que chamou de o elemento sensor para a humanidade. O que ele quis dizer com isso? É o efeito da visão geral em ação. Schweiker sentiu que estava conectado a todas as pessoas da Terra. Ele comparou isso a nascer em uma nova existência. E o astronauta Schweiker não é o único que sentiu o efeito da visão geral. Edgar Mitchell, astronauta da Apollo 14, disse o seguinte sobre estar no espaço: "Foi uma extensão do mesmo processo universal que evoluiu nossas moléculas. E o que eu senti foi uma conexão pessoal extraordinária com isso. Eu experimentei o que foi descrito como um êxtase de unidade. Eu não só vi a conexão, como também a senti e a experimentei de maneira senciente. Fiquei sobrecarregado com a sensação de se estender física e mentalmente para o cosmos." Alguns anos depois de retornar do espaço, o astronauta Mitchell fundou um instituto para estudar as ondas cerebrais de pessoas que estavam no espaço. E sim, elas são diferentes. De acordo com a pesquisa do Instituto de Mitchell, a sensação eufórica de unidade com o universo cria ondas cerebrais semelhantes às dos monges enquanto meditam. Os estudos de Mitchell foram tão significativos que a NASA lançou uma missão especial em 1998 apenas para estudar os efeitos do espaço no cérebro. A missão Neurolab estudou células cerebrais de animais de laboratório e da tripulação de astronautas também, enquanto as células cerebrais tentavam se adaptar ao ambiente de queda livre em órbita terrestre baixa. Nem todos podemos ser astronautas, mas todos podemos acessar experiências de realidade virtual do que os astronautas viram no espaço. A internet expandiu o nosso ponto de vista terrestre para compartilhar a unidade e sensibilidade do efeito da visão geral e nos dar um pequeno gostinho da euforia espacial que os astronautas sentem no espaço. Seu cérebro aumentará cerca de 2% de tamanho se você se aventurar no espaço. Sob a gravidade normal, acredita-se que o fluido no cérebro desça naturalmente quando estamos em pé, mas há evidências de que a falta de gravidade impede isso. E é por isso que o fluido se acumula no cérebro e no crânio. Enquanto um ramalhete de flores pode ser cheiroso para você, há pessoas com cacosmia que discordam. Elas percebem todos os cheiros como algo fedorento. Falando nisso, de todos os sentidos que temos, o olfato é o mais apurado. Lembramos de 65% dos cheiros depois de um ano e apenas 50% do que vimos nas últimas 3 semanas. Também temos um nariz novo a cada 28 dias, pois as células dele são renovadas a cada 4 semanas. Nós não sentimos cheiro quando dormimos. Bem, é claro, a menos que não tomemos banho há um tempo. O olfato adormece junto conosco, por isso é quase impossível sentir um vazamento de gás à noite. Enquanto dormimos, podemos confiar apenas nos sons, pois o sono pode ser interrompido por um barulho.
quase metade de suas papilas gustativas terá desaparecido quando você completar 60 anos. Então, pode ser que finalmente comece a comer brócolis nessa idade. O sentido do olfato também fica menos aguçado conforme se envelhece. Quanto ao paladar, mais uma vez, confiamos principalmente no nosso olfato, uma vez que ele nos ajuda a sentir até 95% do sabor. Sem o olfato, seria difícil distinguir uma maçã de um nabo. Ao tossir, você solta o ar a cerca de 100 km por hora. Ei, multa gravíssima por ultrapassar o limite de velocidade. Soluçar é um processo de 2 etapas. Primeiro você puxa muito ar por causa de um espasmo muscular e então, pá! As vias respiratórias fecham, o ar fica bloqueado e o famoso som sai. Precisamos dos ouvidos não apenas para ouvir, mas também para ter equilíbrio. Nosso sistema vestibular fica no ouvido interno. Os canais dele contêm fluido e sensores minúsculos que ajudam a manter o equilíbrio. A propósito, os ouvidos têm ossos. Esses são os únicos que nunca crescem. Podemos ouvir graças a esses rapazinhos, pois eles transmitem vibrações sonoras. Os médicos o chamam de cadeia ossicular. Ela é composta pelo martelo, pela bigorna e pelo estribo, que são partes integrantes do ouvido médio. Nossas orelhas continuam crescendo ao longo da vida. Elas também suam, e a cera é, na verdade, o tipo de suor que produzem. Aliás, o nariz também não para de crescer. Talvez por causa de tantas mentiras. O coração é o único músculo que nunca se cansa. A aorta é enorme. Seu diâmetro é quase tão grande quanto o de uma mangueira de jardim. Todos os ossos do nosso corpo estão conectados uns aos outros, exceto o hioide, que não se articula com nenhum outro. Esse osso serve de suporte para sua língua e é um dos mais raros de quebrar. Se você fica com os olhos vermelhos nas fotos, põe a culpa no reflexo da luz. O flash salta dos capilares da sua retina, criando esse efeito. Quanto aos olhos, a câmera mais incrível até agora tem 200 megapixels. O olho humano tem 576. É por isso que o pôr do sol fica muito melhor ao vivo do que nas fotos. Uma montanha-russa realmente joga e espalha seus órgãos. Quando você sente que seu estômago está caindo, ele realmente está se virando dentro do seu corpo. Os lábios são muito mais sensíveis do que os dedos. Com cerca de 1 milhão de terminações nervosas, eles são 100 vezes mais sensíveis do que as pontas dos dedos. Ranhuras e sulcos tornam nossa impressão labial única, assim como as impressões digitais. Elas também não mudam ao longo da nossa vida. Aliás, a impressão da língua também é única. Embora todas as pessoas na Terra tenham um cheiro absolutamente único, gêmeos idênticos têm o mesmo cheiro. Deve ser porque eles possuem genes idênticos. Normalmente, perdemos cerca de 50 a 150 fios de cabelo por dia. A vida média de um cabelo é de 5 anos. E assim que um velho se despede de seu couro cabeludo, um novo começa a crescer imediatamente. Você carrega no seu corpo bactérias suficientes para encher uma lata. Elas representam cerca de 1,5 a 2 quilos do seu peso, o que representa 2% do seu peso total. Ainda assim, a maioria delas é de resíduos do nosso corpo. Um ser humano tem cerca de 20 mil a 25 mil genes. Parece impressionante, não é? Bem, os flocos de milho possuem mais genes do que nós. Finalmente trata-se de sofisticação, não de quantidade. De qualquer forma, flocos de milho, 1. Humanos, 0. Somos formados por muitos elementos químicos, incluindo ferro. A quantidade dele em nossos corpos é suficiente para produzir 3 pregos, cada um com 2,5 cm de comprimento. O carbono que temos pode ser usado para fazer 900 lápis. Nossas penas podem ser aproveitadas para fazer canetas de pena. Espere, penas são dos pássaros. Deixa pra lá. Nosso fígado tem um superpoder de regeneração se parte dele for removida. Ele pode voltar ao tamanho de que seu corpo precisa. A gordura ajuda nosso corpo a consumir vitaminas, tais como A, D, K e E, que podem ser absorvidas adequadamente somente quando dissolvidas nela. Temos gordura suficiente para produzir 7 barras de sabão. Não tente fazer isso em casa. Quando estamos acordados, nosso cérebro pode produzir energia suficiente para ligar uma lâmpada elétrica. Ele tem 10 watts de potência. Nossos umbigos têm uma enciclopédia animal dentro deles, com uma gama de cerca de 70 bactérias diferentes. Algumas delas também podem ser encontradas no solo do Japão e até mesmo nas calotas polares. Nossos corpos realmente brilham.
De qualquer forma, não conseguimos ver isso a olho nu, pois a luz que emitimos é 1000 vezes menos intensa do que o nível mínimo que podemos perceber. Falando nisso, a cor carmim, usada nos blushes e batons, é uma tintura vermelha feita de besouros triturados. Eca! A saliva ajuda a sentir o sabor da comida. Nossas papilas gustativas ficam prontas para perceber o gosto apenas quando o alimento é dissolvido pela saliva. Um cílio surge e dura por apenas 150 dias. O recordista mundial tinha cerca de 7 centímetros de comprimento. Os cílios também são lar de pequenos ácaros. Piscamos cerca de 4.200.000 vezes por ano, pelo menos uma vez a cada 8 segundos. Seria legal se recebêssemos 1 centavo por vez. Ganharíamos mais de $100 por dia. Pode parecer loucura, mas nossos ossos são mais fortes do que muitos materiais de construção. 16 centímetros cúbicos de osso humano podem suportar cerca de 8.600 quilos, o que o torna 4 vezes mais forte que o concreto. A única coisa que deixa nosso tipo de sangue diferente é o açúcar. Os tipos A, B e AB têm açúcares, enquanto o O não tem nenhum. Isso faz dele perfeito para ser doado. Não ter açúcar não deixa o tipo O menos doce. Na verdade, ele atrai os mosquitos ainda mais do que os outros tipos de sangue. Existem apenas 8 tipos de sangue humano, enquanto as vacas têm 800 e possivelmente mais. Tipo assim, mu positivo e mu negativo? Nossas unhas das mãos crescem muito mais rápido do que as dos pés, que se desenvolvem a uma velocidade quase 4 vezes mais devagar, pois sofrem menos danos. Mesmo que a gente tropece com frequência, os hematomas geralmente não duram muito. As unhas não nos ajudam somente a pegar pequenos objetos aleatórios e tirar o papelzinho dos adesivos. Se você não tivesse essa estrutura rígida para tocar, não conseguiria segurar qualquer coisa com firmeza. Poucas pessoas conseguem realmente digerir o leite. A questão é que existe uma enzima especial, vamos chamá-la de uma pequena ajudante, que quebra os açúcares dele. Quando as pessoas crescem, elas ficam sem essa enzima. Esse açúcar é chamado de lactose. Então, adultos que não conseguem digeri-lo são intolerantes a ele. 68% da população mundial não consegue digerir o leite. Se você está dormindo, isso não significa que todo o seu corpo esteja descansando. Na verdade, às vezes seu cérebro tem que trabalhar ainda mais nesse período. Ele precisa processar milhares de informações, e os relatórios geralmente levam muito tempo. Os humanos não conseguem realizar várias tarefas de uma vez. Precisamos de um tempo para mudar de uma para outra. E se tentarmos resolver várias coisas simultaneamente, isso não será produtivo. Experimente isso. Levante o pé direito e comece a girá-lo no sentido horário. Tente escrever o número 6 com o dedão do pé para cima. Agora confira a direção do movimento do seu pé. Ele está se movendo na direção oposta, porque para escrever o número 6, você precisa fazer um movimento no sentido anti-horário. Na verdade, leva um pouco mais de tempo para começar um novo hábito. Não é 100% verdade que 18 ou 21 dias são suficientes, como muitas pessoas pensam. Esse processo pode levar até 254 dias. Mas em média são necessários 66 dias para que um novo hábito se torne automático. Vamos cortar a Terra ao meio. Você pode ver todas as camadas dela. Aqui está o núcleo. Ele é cerca de 40 vezes mais quente do que o interior do seu forno. Ali está o manto, um oceano de lava quente. Aí vem a crosta, a superfície sólida em que nossa civilização vive. Mas se você olhar para cima, há muitas camadas além da atmosfera e da de ozônio. Os cientistas descobriram recentemente uma estranha bolha aqui, que protege nosso planeta da radiação. E não é o nosso campo magnético. Essa bolha é feita de ondas de rádio. Nós as utilizamos para nos comunicar. Nosso planeta brilha como uma árvore de Natal no espectro de rádio. Mas estamos interessados em ondas de frequência muito baixa, aquelas que nos permitem manter contato com submarinos. Então, as ondas de rádio são como as de luz ou as oceânicas regulares. Olhe para esta. A distância entre os dois picos é o comprimento da onda, e o número delas, ao longo de um período de tempo, é a frequência. Por exemplo, existem 10 ondas neste intervalo de 1 segundo. Então, você consegue adivinhar a frequência dessa? Sim, é de 10 Hz. Os telefones celulares usam as de 300 a 3000 MHz. Então adicione mais 6 zeros a esse número. Mas ondas dessa frequência não penetram bem nas barreiras. Pense em como você perde a conexão do celular quando está dirigindo por um túnel. Isso é porque tem metal dentro, que é um material condutor que enfraquece muito as ondas de rádio.
A água salgada também é uma espécie de condutor. Então, se o submarino for muito fundo, a espessa camada de água enfraquece o sinal e perdemos a comunicação. Para mantê-la, enviamos menos ondas, mas as tornamos mais longas. Na mesma quantidade de tempo, a frequência das curtas será muito maior do que as das longas. É por isso que são chamadas de ondas de frequência muito baixa. Mas, como se vê, elas viajam por toda a Terra e até no espaço, onde as coisas começam a ficar interessantes. As ondas colidem com partículas de radiação do Sol. Pensamos na nossa estrela como uma gigante amigável que nos dá luz e calor, mas na verdade ela emite muita radiação nociva. Cada explosão ou descarga elétrica de material no Sol causa uma explosão ainda maior de radiação. Essas partículas voam para o nosso planeta, assim como as ondas de rádio. Elas viajam 150 milhões de quilômetros até a Terra em 8 minutos e colidem com nossa bolha, que atua como um escudo. Basicamente, as partículas de radiação solar se acumulam nos cinturões de radiação ao redor da Terra. O campo magnético do nosso planeta as prende, e uma bolha recentemente descoberta de ondas de frequência muito baixa fica logo abaixo desse cinturão de radiação. Isso nos ajuda a repelir algumas das emissões nocivas. A análise dos estudos antigos confirmou que os cinturões de radiação costumavam ser muito mais baixos e mais próximos da Terra. Mas quando nossa civilização começou a usar o rádio ativamente, nossas ondas elevaram esse cinturão mais para o alto. Ninguém esperava tal efeito. Mas isso nos dará uma maneira de proteger os astronautas no futuro. Quando você está na Terra, seu campo magnético mantém protegido da radiação. Você pode vê-lo fisicamente quando partículas de vento solar carregadas fazem as de ar nos polos do nosso planeta brilharem. Isso é uma aurora. Da próxima vez que admirar essa beleza, saiba que na verdade é a Terra o salvando de alguns raios extremamente nocivos. Mas se você estiver fora do campo magnético da Terra, em algum lugar do espaço, tenho más notícias. Nada o protege lá. Este é um grande problema para os astronautas que passam meses na Estação Espacial Internacional. Talvez os cientistas aprendam a criar bolhas protetoras de ondas de frequência muito baixa em torno das estações e naves espaciais. O mesmo vale para outros planetas. Provavelmente vamos colonizar Marte. Não há campo magnético lá, e nada pode nos proteger da radiação. Mas se criarmos uma bolha artificial ali, poderemos reduzir a radiação nociva. Outra bolha invisível que nos protege é a atmosfera. É como um bolo de camadas ou uma cebola. Cada nível da atmosfera tem suas próprias propriedades. A camada mais baixa em que vivemos é a troposfera. Ela contém 80% do peso de todo o ar do planeta. É também o principal local onde vive o vapor de água. E é aqui que a máquina chamada clima funciona. O Sol envia raios de energia para a Terra. Nossa superfície os reflete e aquece o ar na troposfera. Isso faz com que ele se mova e troque de lugar com o ar frio. Assim, todos os ventos, ciclones, tempestades e tornados só acontecem na troposfera até cerca de 12 km de altura. É por isso que os aviões comerciais voam a uma altitude de cerca de 10 km. O vento ou outras más condições meteorológicas dificilmente afetam essa área, e o ar ali não é tão denso quanto na Terra. Voar a 1,5 km acima do nível do mar é como passar por um biscoito. É difícil, mas a uma altitude de 10 km, voar parece se mover através de um leve chantilly. A aeronave quase não sente resistência. Então, é um ganha-ganha. Economiza-se combustível e os passageiros ficam seguros. Algumas desvantagens significativas são que é muito frio e não é possível respirar lá. É frio porque há poucas moléculas de ar para absorver o calor do solo e transferi-lo umas para as outras. Não daria para respirar pela mesma razão. É por isso que os aviões são equipados com máscaras de oxigênio, por precaução. Vamos dar uma olhada aqui. Esta é a estratosfera, ainda menos moléculas de ar no local, onde as sondas meteorológicas voam. Elas são como pequenos balões com computadores usados para prever o tempo. Essa parte da atmosfera também contém a conhecida camada de ozônio, nosso escudo contra a radiação ultravioleta nociva. O ozônio é quase o mesmo que o oxigênio, exceto que há 3 átomos nele. Quando os raios ultravioleta nocivos entram na nossa atmosfera, colidem com a molécula de O3. Então quebram a molécula em O2 e outro átomo de oxigênio. Os próprios raios são convertidos em calor, mas o ozônio se regenera rapidamente. Um único átomo de oxigênio se une ao O2 e a molécula de ozônio está pronta para nos proteger novamente. É o escudo invisível que nos protege da radiação. Isso deu origem a toda a vida na Terra.
À medida que nossa civilização se desenvolveu, começamos a emitir gás freon na atmosfera. Costumávamos encher nossas geladeiras antigas com ele. Um único átomo de cloro se desprendia de uma molécula de freon quando estava em contato com o ar. Então, se ligava um único átomo de oxigênio. Agora, o ozônio não consegue se regenerar como antes. Felizmente, proibimos o uso desses gases nocivos e a camada de ozônio começou a se regenerar. Os cientistas esperam que ela se recupere totalmente em meados do século XXI. A estratosfera termina a cerca de 50 km. A próxima camada é a mesosfera, a mais fria de todas. Em média, a temperatura lá gira em torno de menos 95 graus. Isso é 5 vezes mais frio que um freezer. Essa é a camada da atmosfera onde os meteoros que chegam começam a queimar devido ao atrito no ar. Então, eles acabam por queimar completamente. O ar aqui é muito rarefeito para aviões ou balões voarem, mas ainda é muito denso para satélites. Portanto, essa camada da atmosfera não é bem estudada. A próxima camada se estende de 90 km acima do mar a até cerca de 800 km. Isso é um pouco mais do que a distância entre Las Vegas e São Francisco. A linha Kármán fica situada nessa camada da atmosfera. É a fronteira entre o nosso planeta e o espaço. A termosfera é onde todas as nossas naves espaciais e satélites voam. É também o lar da Estação Espacial Internacional. A temperatura sobe extremamente e o ar é cerca de 10 vezes mais quente do que o calor de um forno. E é tudo devido à atividade solar. Mas nunca conseguiríamos sentir esse calor. As moléculas de ar que o carregam aqui são tão pequenas que literalmente flutuaríamos entre elas. Imagine uma piscina gigante com apenas 3 gotas de água. Essa é a termosfera. E a camada mais alta da nossa atmosfera é a exosfera, a mais larga da nossa bolha de ar. Os cientistas acreditam que seus limites estão a meio caminho da Lua, a cerca de 190 mil quilômetros. Esse é o ponto onde a pressão da radiação solar começa a exceder a gravidade da Terra. A exosfera ainda faz parte da nossa atmosfera. Isso significa que os astronautas que participaram de várias missões espaciais e estiveram na EEI nunca deixaram a nossa atmosfera.